Mas o mundo interligado e tecnológico foi fundamental para o momento mais difícil do nosso século, o momento mais difícil da nossa era, que nesta semana completa exatos 5 anos. Há 5 anos era decretada a situação de pandemia da Covid-19. E de lá para cá, muita coisa mudou, embora muita gente parece que esqueceu o que a gente viveu em 2020. Considerada uma das maiores emergências sanitárias já registradas na história da humanidade e por 2 anos e meio com restrições necessárias para que nós não perdêssemos ainda mais vidas do que infelizmente nós tivemos que nos despedir. Para a gente falar um pouco sobre o mundo pós-pandemia da Covid-19, nossa convidada é a doutora Andressa Toledo, advogada do escritório Coziref e Toledo Advocacia. Doutora Andressa, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. O prazer é todo meu contribuir aqui um pouquinho sobre essa situação de 5 anos aí de decretação da pandemia, para a gente falar um pouquinho sobre as situações jurídicas decorrentes disso. E é exatamente esse o ponto de como a lei também foi impactada, ou as leis tiveram que se adaptar à nova realidade, como, por exemplo, a telemedicina. Quantas foram as consultas, quanta gente não teve que fazer? Eu mesmo tive que fazer consulta por telemedicina como uma forma de se resguardar e acelerar o que fosse necessário para não acumular gente nos hospitais. A telemedicina veio para ficar, doutora? Com certeza, a telemedicina veio sim para ficar. Antes da pandemia, a telemedicina ela era utilizada mais para uma troca de informação entre os médicos, auxílio em diagnósticos, mas não para consulta. Com a pandemia, por óbvio, diante da necessidade do distanciamento, foi necessária, então, a instituição da telemedicina para que os pacientes fossem atendidos, os médicos também prestassem a devida assistência médica e ambos ficassem protegidos. Depois que melhorou a situação pandêmica, os médicos e os pacientes viram que, de fato, é uma medida muito interessante, porque você consegue ter uma consulta, um auxílio médico, a depender da situação, e de uma forma que você não precisa se deslocar, é de fato mais prático. Nath Luquezzi, doutora Andressa Toledo, nossa convidada aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, eu queria saber um pouquinho sobre a flexibilidade nas leis trabalhistas, porque a gente viu, né, que durante a pandemia muitas pessoas acabaram adaptando a maneira de trabalho, e você acha que isso vai permanecer ou permaneceu durante esses 5 anos, né, pós-pandemia? O que a gente mais vê que de fato veio e intensificou com a pandemia é o home office, né? De fato, ele já havia instituição pela CLT, mas de uma forma assim, bastante limitada, quase ninguém utilizava. Com a pandemia, foi de fato utilizado, houve alterações legislativas e agora a gente vê uma mudança aí na relação de emprego, né? E na relação de trabalho também, com trabalhos remotos. Muitas pessoas, acredito que principalmente os mais jovens, às vezes até questionam se faz sentido o trabalho presencial, porque eles são da geração da tecnologia, da geração do online, né? A gente quer mais do presencial, mas de fato veio para ficar e muitas vezes você encontra um trabalho híbrido, um pouco presencial, um pouco online, mas muitos escritórios, clínicas e demais empresas utilizam essa nova tecnologia do home office, que eu acho que é o que mais tem destaque aí com as alterações a partir da pandemia. Muitas medidas provisórias também, doutora, foram publicadas durante a pandemia do combate à Covid-19, estabelecendo, por exemplo, o piso nacional dos enfermeiros, prorrogando algumas suspensões, como a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas no SUS. Algumas mudanças também na lei em função da economia que foi impactada. O que a senhora destaca como algumas leis que, se não houvesse a pandemia, talvez o Brasil não viveria também essa mudança legislativa? Olha,
Dessas que você citou, com certeza eu vou citar a suspensão, né, de alguns cumprimentos de determinadas normas, principalmente relacionadas à segurança e saúde. Acredito que isso não teria acontecido. Isso foi necessário porque, por exemplo, hospitais e clínicas, né? Eu acho que principalmente hospitais, vamos falar do âmbito da saúde. Era uma situação tão nova, uma situação tão desesperadora e muitas mortes, e a gente, né, não sabia como lidar com aquela situação, que ficou, em determinados pontos, praticamente impossível de cumprir algumas determinações jurídicas, como normas regulamentadoras. Então, eu acredito que se não fosse a pandemia, de fato, não teria essa flexibilidade na legislação de você poder cumprir depois, né? Uma alteração que eu vou citar aqui também é a flexibilização do banco de horas em relação aos empregados, porque no âmbito da saúde, os empregados tiveram que trabalhar, né, basicamente dobrando plantões, e se continuasse a mesma exigência do prazo de cumprimento de banco de horas, o empregador não ia ter como fazer isso, né? E além disso, o empregado também iria continuar trabalhando para poder cumprir com aquela meta, porque além da questão empregatícia, é a questão mesmo social da coisa, né? Então, eu acredito que muitas dessas demandas não existiriam se não fosse a situação excepcional que a pandemia trouxe. Com certeza. Outra coisa que mudou muito de lá para cá foi a realidade digital. Existem leis hoje que foram adaptadas ou até instituídas pós-pandemia nesse meio digital? Acredito que a lei que a gente pode mencionar de maior destaque é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela veio, acredito que pode ter alguma influência na pandemia, mas muito em razão da utilização indevida dos dados, né? Por exemplo, com a pandemia veio a telemedicina, mas diante de uma utilização indevida de dados, há compartilhamento equivocado, há divulgação equivocada de dados, então precisou, de fato, legislar acerca desse âmbito digital. Então, a principal que eu cito aqui é a Lei Geral de Proteção de Dados, que trata de dados pessoais sensíveis, compartilhamento de dados, o que pode, o que não pode fazer, se fizer de forma equivocada, tem multa, tem suspensão da atividade, dentre outras penalidades. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a doutora Andressa Toledo, advogada do escritório Coziref e Toledo Advocacia, falando sobre as mudanças na lei em função da pandemia, que nesta semana completou 5 anos a partir do decreto e que nós não podemos esquecer do que aconteceu. Doutora Andressa, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho à senhora e toda a sua equipe. Eu que agradeço. Bom dia a todos.